Então, o que a gente tem que fazer aqui é cortar o mal pela raiz, na minha humilde opinião. Por que a gente não faz aqui uma lista tríplice, fazer uma PEC aqui, para que o STJ, a OAB, o Ministério Público Federal possa fazer a indicação dos ministros? Eu acho que fica melhor a gente sabatinar aqui e votar, a minha humilde opinião. E 50 milhões de pessoas escolheu o presidente da República e ele tem a prerrogativa constitucional de definir quem vai ser o ministro do STF, eu acho que ele está mais qualificado do que alguém que não passou pelo crivo do voto. Isso é a democracia. Então, eu acho que uma pessoa que passou por este concurso e pelo crivo de mais de 50 milhões de pessoas, está mais apto para definir quem vai para a Corte Suprema do país, que é uma corte constitucional, que é a carta magna, carta mãe da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico, é dali que brota tudo para estabelecer quem deve ser ministro. Como todo ministro tem que ter o compromisso com a lei, com a ética, com a transparência, o que você vai esperar de um ministro que fala perder o mané, que usa militância para poder desmerecer o outro lado do país? Já começa errado ali. A gente quer falar de transparência. A gente quer falar de transparência. Como é que você vai indicar um advogado pessoal seu que tirou você da cadeia? Não faz sentido nenhum. Então, para mim, o princípio da administração pública se chama transparência, que eu acho que poderia ser através de uma lista tríplice mesmo, através do STJ, que tem muita competência, a OAB, que tem muita competência, e o próprio Ministério Público Federal. E aí, nós que somos eleitos pelo povo aqui, o Senado, vai poder sabatinar e vai poder votar. O que não pode, gente, é um presidente da República indicar agora, né? Eu não teria coragem. Um dia, se eu virar presidente, que pode guardar o que eu estou falando para vocês aqui. Não estou falando que eu vou ser, não, viu, gente? Se um dia eu for ser um presidente da República, vocês podem guardar essa fala minha aqui. Eu nunca na minha vida teria coragem de indicar um advogado pessoal meu. Jamais na minha vida. Porque, para mim, o princípio da administração pública se chama transparência. Eu venho aqui chamar a atenção de todo o povo brasileiro, está conversando aqui agora com o Girão, com o senador Jaime também, sobre o projeto que a gente vai votar aqui, que vai enfraquecer a lei da ficha limpa. Não adianta falar que está mudando texto, que não vai enfraquecer, não, que tem alguns políticos, que eu não vou citar nome aqui, que inclusive eu estou tomando até processo de citar nome de alguns políticos aqui, e eu não vou citar, eu não sou bobo de tomar mais um, que vai ser beneficiado. Políticos que desviaram dinheiro público. Aí foi, Cleitinho, mas tem alguns casos aqui que é injusto, mas o problema é que está todo mundo no meio do balaio. E como tem uns aqui, que eu já conheço, que vai voltar para a cena do crime, vai voltar a fazer o que fazia, eu já estou me posicionando aqui contrário, e eu espero aqui que os senadores que estão aqui também presentes aqui, possam votar contrário. O que a gente está fazendo aqui é uma lei que é séria, que foi feita para poder punir corrupto, e a gente está flexibilizando a lei da ficha limpa. Se o Girão, o Jaime quiser uma parte, pode ficar à vontade aqui, para poder posicionar contrário a esse projeto que vai ser votado hoje, Girão. Esse projeto será votado hoje. Eu quero a atenção aqui de toda a população brasileira. E nessa hora, gente, vocês podem ter certeza absoluta. Não tem esquerda, não tem direita, não tem centro espírito, não tem nada. Vai votar. Pode aguardar. Aí não tem partido tal, partido lá, partido B, partido C, o meu partido, partido fulano, partido ciclano. Aí, meu amigo, se unem todo mundo e vota favorável para alguns cidadãos, né, santos do pau oco, voltar à cena do crime. E eu não sou bobo mais. Eu aprendi a jogar o jogo aqui. Vocês estão achando que eu vou citar o nome de vocês para dar palanque para vocês levar eu lá para o STF? Você acha que eu não sei que a metralhadora está apontada para mim também, não? Vocês estão achando que eu vou falar o nome de vocês? Mas depois eu conto, viu, gente? Tá cheio de matéria falando aí, os candidatos aí, ó. É só vocês puxar no Google aí e ver quem que é que vai ser beneficiado. Puxa no Google aí, ó. Dá uma pesquisada no Google aí pra você ver os nomes da turma. Da turma boa, do Santos, que vai voltar para a cena do crime. Já não basta o que fizeram no passado, quer voltar para o presente, para ferrar com o futuro do povo? A gente não vai deixar, não. Eu espero aqui que vários senadores da República aqui possam ser esse posicionamento. E eu entendo, viu? Teve alguns políticos que me procuraram aqui, que falaram, Cleitinho, ó, eu tenho uma situação que foi injusta, e eu acredito sempre, viu, Jaime, que tem situações também que realmente é injusta mesmo, só que tem políticos que estão voltando, tá no balaio. E esse balaio, gente, não tem como votar. Infelizmente, não tem como votar. E eu espero aqui muita atenção de todos os senadores aqui, que essa proposta estará hoje aqui, e a gente vai tentar de alguma forma, a gente já vem falando dela e vem esticando e segurando e tentando votar ela, para não votar, para não passar, desde o início do ano, mas hoje, né, chegou a hora de votar. Então eu faço questão aqui de me posicionar contrário a esse projeto. E eu queria que chamar a atenção também, porque eu vejo a gente falando sobre a questão de impeachment de ministros. E eu tenho uma sugestão aqui, e eu vou pedir a assinatura dos senadores para a gente cortar o mal pela raiz. O que é cortar o mal pela raiz?
Será que só impeachment vai adiantar? Como é que é o processo que é feito até chegar aqui? Até ter o ministro Alexandre de Moraes ter virado ministro, agora o Zanin ter virado ministro, o Flávio Dino ter virado ministro. Como é que eles viraram ministro? É a forma que é feita. Essa forma vai continuar? É só vocês pensarem que, desde quando eu estou aqui, a gente sabatinou 2 ministros do STF que viraram ministro. Tanto o Zanin e tanto também o Flávio Dino. Eu votei contrário. Por que eu estou falando isso? O Zanin é advogado pessoal do atual presidente da República, o Lula. O Flávio Dino também é amigo pessoal. Qual que é a possibilidade, gente? Vamos parar de ser hipócrita e demagogo. Qual que é a possibilidade de ter algum processo, alguma ação do Lula contra o Lula e o Flávio Dino e o Zanin e contra? Faço uma pergunta para vocês aqui, é só para vocês refletirem. O próprio Girão estava falando aqui da questão que o Gilmar Mendes estava falando que virou um tribunal de política, né? Que ele conversa com todo mundo, com o lado A, lado B. Então, assim, os poderes não são independentes, né? Os poderes são bem harmônicos. Então, o que a gente tem que fazer aqui é cortar o mal pela raiz, na minha humilde opinião. Por que a gente não faz aqui uma lista tríplice, fazer uma PEC aqui, para que o STJ, a OAB, o Ministério Público Federal possa fazer a indicação dos ministros? Eu acho que fica melhor a gente sabatinar aqui e votar. A minha humilde opinião, que é uma parte, meu senador querido. Pega leve, viu? Eu gosto de você. Fica à vontade, o debate é bom. Você vai ser candidato, ou pretende ser candidato para governador do estado de Minas Gerais. Quem vai definir se você é candidato ou não é a maior autoridade da democracia. Quem é essa autoridade? O povo. Você acha que o povo, ao te eleger, não lhe dá legitimidade para tomar determinadas ações? Quem é o brasileiro, ou quem foram os brasileiros que mais tiveram apoio popular na história do Brasil? Os presidentes eleitos democraticamente. Eu acredito que eleição é um concurso público. Acredito não. É chamado de concurso público eleitoral. Concurso público eleitoral é quando um cidadão passa pelo crivo mais duro, que é a opinião, no caso de um presidente da República, mais de 50 milhões de brasileiros. Isso é a democracia. Então, eu acho que uma pessoa que passou por este concurso e pelo crivo de mais de 50 milhões de pessoas, está mais apto para definir quem vai para a Corte Suprema do país, que é uma corte constitucional, que é a carta magna, carta mãe da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico, é dali que brota tudo para estabelecer quem deve ser ministro. E eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, a presidente Dilma e todos os presidentes tiveram reveses com os seus indicados no STF. A partir do momento que ele entra ali, eles têm um compromisso com a lei, têm um compromisso. Então, é um pré-julgamento que eu acho que a gente desqualifica um pouco o valor do voto. Sim. Porque se é um concurso público, que o povo vota, e 50 milhões de pessoas escolheu o presidente da República, e ele tem a prerrogativa constitucional de definir quem vai ser o ministro do STF, eu acho que ele está mais qualificado do que alguém que não passou pelo crivo do voto. Sim. Que passou pelo crivo, sabe de quê? De um concurso público. Eu já passei em vários concursos públicos, eu tenho 2 vínculos públicos federais, eu sou funcionário público federal. Mas o mais difícil de todos foi o que eu passei pelo crivo do voto popular, as eleições que eu me submeti, que eu ganhei, que eu perdi. Então, eu queria deixar essa reflexão para Vossa Excelência, como um democrata, que eu tenho certeza que Vossa Excelência é, tanto é que vai submeter um processo eleitoral e vai passar por esse crivo, para que a gente possa refletir e ser pedagógico nas nossas falas junto à população que está ouvindo e que leva muito do que você diz em consideração. Obrigado pela parte, senador. Eu que agradeço. Como todo ministro tem que ter o compromisso com a lei, com a ética, com a transparência, o que você vai esperar do ministro que fala perder o mané, que usa militância para poder desmerecer o outro lado do país? Já começa errado ali. A gente quer falar de transparência. A gente quer falar de transparência. Como é que você vai indicar
um advogado pessoal seu que tirou você da cadeia. Não faz sentido nenhum. Então, para mim, o princípio da administração pública se chama transparência. E como eles querem ser superstar, né, quer virar político, como o próprio ministro Barroso disse, perdeu o mané, vai pro voto também. Lá na Bolívia é assim, viu, gente? Lá na Bolívia passa pelo Congresso Nacional, depois é votado pelo povo. Então, se quer ser popstar ou quer virar político, seja votado pelo povo. Eu acho que é muito democrático o que eu estou falando aqui, muito respeitoso, que eu acho que poderia ser através de uma lista tríplice mesmo, através do STJ, que tem muita competência, a OAB, que tem muita competência, e o próprio Ministério Público Federal. E aí, nós que somos eleitos pelo povo aqui, o Senado, vai poder sabatinar e vai poder votar. O que não pode, gente, é um presidente da República indicar agora, né? Eu não teria coragem. Um dia, se eu virar presidente, que pode guardar o que eu estou falando para vocês aqui. Não estou falando que eu vou ser, não, viu, gente? Se um dia eu for ser um presidente da República, vocês podem guardar essa fala minha aqui. Eu nunca na minha vida teria coragem de indicar um advogado pessoal meu. Jamais na minha vida. Porque, para mim, o princípio da administração pública se chama transparência. Não existe transparência quando você coloca um advogado pessoal. Porque é só quando tiver uma ação do Lula, eu duvido que esse advogado pessoal vai fazer. É só ver como é que está o país aqui. É só ver como é que está o país. De que lado que o STF está hoje. Infelizmente. Respeito a opinião de cada um aqui, mas eu vou, dentro da democracia, propor essa PEC para ter a lista tríplice, para que pessoas competentes, como o STJ, OAB, Ministério Público Federal, possa se indicar um ministro, para que nós, senadores aqui, que fomos eleitos pelo povo, possa também, e inclusive também, se não for, também dou essa sugestão, viu, Girão? Para que seja também através do voto. Aí eu quero ver o ministro sair para a rua e falar o que eles falam. Eu quero ver. Falar assim, bater na porta e falar assim, aí um cidadão fala, você é a favor da anistia? Não, não sou não. Eu quero ver, porque a anistia é constitucional. A anistia, por mais que você não concorde ou deixe de concordar, gente, a anistia é constitucional. Ela pode ser votada em plenário. E muitos militantes do STF, para finalizar, muitos ministros do STF ficam falando contra a questão da anistia. Eu queria ver ir para a rua, bater na porta de um cidadão e tomar café, comer bolo, ir para a feira e falar que é a favor de legalização das drogas, falar que é a favor de aborto e falar que é contra a anistia. Vai enfrentar o povo, porque o povo é soberano, Supremo é o povo. Então está aqui uma proposta que eu vou fazer, eu espero que os senadores possam assinar essa minha PEC. Muito obrigado, senhor presidente.